Vamos para mais uma aula e hoje nós vamos estar falando sobre enfermagem cirúrgica. O que é enfermagem cirúrgica? É a parte da enfermagem que presta assistência ao paciente cirúrgico nos períodos pré, trans e pós-operatórios, com o objetivo de prevenir complicações físicas e emocionais para a reabilitação e recuperação. Então, nós temos a fase pré-operatória, a fase intraoperatória e a fase pós-operatória. A unidade cirúrgica é a unidade onde ocorrem as cirurgias. Cuidado de enfermagem no pré-operatório abrange desde o momento da decisão cirúrgica até a transferência do cliente para a mesa cirúrgica, tá? Então, o pré-operatório abrange desde o momento da decisão cirúrgica, da entrada dele para o procedimento cirúrgico, até a transferência dele para a mesa de cirurgia. E isso são conceitos básicos. O período pré-operatório divide-se em imediato e imediato. Pré-operatório imediato, o cliente é submetido a exames que auxiliam na confirmação do diagnóstico e que auxiliarão o planejamento cirúrgico, o tratamento clínico, para diminuir os sintomas e as precauções necessárias para evitar complicações pós-operatórias, ou seja, abrange o período desde a indicação para a cirurgia até o dia anterior da mesma. Já o pré-operatório imediato corresponde às 24 horas anteriores à cirurgia e tem por objetivo preparar o cliente para o ato cirúrgico, mediante os seguintes procedimentos: jejum, limpeza intestinal, esvaziamento vesical, preparo da pele e aplicação de medicação pré-anestésica. Pré-operatório imediato. Tem que ter o preparo emocional, explicar, dizer o que vai acontecer, orientar quanto à dor e à náusea, orientar quanto à deambulação precoce, ensinar os movimentos ativos dos membros inferiores, mensurar dados antropométricos como peso, como altura, sinais vitais para posteriores comparações, encaminhar para realizar exames de sangue, raio-x, ECG, tomografia computadorizada, entre outros, conforme prescrição médica, preparo do intestino quando indicado dias antes ou na noite anterior da cirurgia. O pré-operatório imediato, prevenindo complicações anestésicas. Como é que acontece essa prevenção? É com o jejum, de 6 a 12 horas antes da cirurgia. Objetivo é evitar vômitos e prevenir a expiração de resíduos alimentares por ocasião da anestesia, porque você está ali anestesiado, tipo dormindo. Então, se tiver o alimento ele retornar, ele vir, você pode broncoaspirar. Isso é uma complicação que pode acontecer. Preparo da pele, a tricotomia do local onde vai ocorrer a cirurgia. O ideal é que a tricotomia ela seja realizada antes da cirurgia. Porém, tem alguns padrões e protocolos de algumas unidades que mandam o paciente, quando ele vir para o dia da cirurgia, ele já vir com tricotomizado. Prevenção de complicações com relação à infecção da pele, higiene pessoal. Banho com germicida, clorexidina, é feito também antes da cirurgia em determinados protocolos, às vezes não. Lá no transoperatório é feita uma limpeza com a clorexidina, tá bom? A tricotomia é no máximo 2 horas antes ou no próprio centro cirúrgico, em menor área possível, com método menos agressivo, porque apesar de pedirem para fazer em casa, mas para pedir, orientar. Eu sei que às vezes isso acontece, mas o ideal é que seja 2 horas antes, porque conforme a tricotomia, a lâmina, há uma agressão na pele e a pele fica exposta a infecções e contaminações. Então, o ideal é que a tricotomia seja no máximo 2 horas antes, tá? E ali tem uma limpeza com a clorexidina no local onde vai ver o sítio cirúrgico, sendo que
que só o mínimo possível seja tricotomizado. Que é isso, próximo, eu vou fazer uma cirurgia no crânio, a região da cirurgia aqui, eu não preciso fazer uma tricotomia do lado todo da cabeça. Então, que só a região onde vai ocorrer o sítio cirúrgico seja realizado a tricotomia, tá bom? Lavagem intestinal, é esse nome mesmo, é lavagem intestinal. Para quando é uma cirurgia, geralmente do trato gastrointestinal, necessita-se fazer uma lavagem intestinal para deixar o mais limpo e asséptico possível para o transcorrer cirúrgico. Esvaziamento intestinal, de 8 a 12 horas antes do ato cirúrgico, tem que estar esvaziado. Usa-se laxativos, medicamento. Lavagem intestinal enteroclisma é a mesma coisa. É a introdução de líquido, volume máximo de 2.000 ml. Isso tudo é para o esvaziamento intestinal. No intestino, através do ânus ou da boca, de colostomia, aquela boca, aquela incisão que é feita no abdômen. Tem pessoas que têm aquela incisão para a saída de fezes, então ali também é que é realizada a lavagem, tá? Com o objetivo de promover o esvaziamento intestinal. Enema é a aplicação no máximo de 500 ml de substância, contraste radiológico, medicamento e etc. pelo reto. Além disso, remover joias, anéis, próteses dentárias, lente de contato, esvaziamento da bexiga, esvaziamento espontâneo antes do pré-anestésico e a sonda vesical de Demoren, que a mesma necessita ser mantida vazia ou aquelas longa duração, que é feito geralmente, essas de longa duração são realizados, essa sonda ela é colocada no centro cirúrgico. Então, porque a cirurgia vai demorar, a sonda geralmente é colocada no período operatório. Mas também acontece do paciente já precisar de uma cirurgia, mas ele já está com a sonda. Então, vamos fazer a limpeza da sonda e vamos deixar o coletor da urina limpo e ir para o centro cirúrgico sem resíduo nenhum, tá bom? Esvaziamento da bexiga. Também temos que fazer. Se ele já está de sonda, tem que ir, como eu falei, sem nada. Verificar os sinais vitais antes de caminhar para o centro cirúrgico. Verificar o prontuário, exames, consentimento livre informado, prescrição e registro de enfermagem e encaminhamento junto ao paciente. Administrar medicamento pré-anestésico 45 a 60 minutos antes do início da anestesia, isso é durante, tá? Manter ambiente silencioso para promover relaxamento, vestir o paciente com camisola, gorro, propé, promover limpeza e arrumação da unidade, tá? Os medicamentos mais comuns, tá? Pré-anestésicos, são os opiáceos, benzodiazepínicos, hipnóticos e neurolépticos. Paciente encaminhado para o centro cirúrgico. Pronto, agora que ele está todo bonitinho, com gorrinho, com tudo bonitinho, ele é encaminhado para o centro cirúrgico. O centro cirúrgico, o que é? É uma unidade hospitalar assistencial onde são realizadas intervenções cirúrgicas, visando atender intercorrências clínicas, com suporte da ação de uma equipe de profissionais integrada. Devido à realização de procedimentos invasivos, é considerado uma unidade de alerta máximo. A equipe é um conjunto de profissionais e ocupacionais que, num processo dinâmico e interativo, presta assistência, sistematizada e global ao paciente, durante sua permanência na unidade do centro cirúrgico. Então, toda uma equipe que ela é organizada para poder transcorrer esse processo cirúrgico. Quais as finalidades? Realizar intervenções cirúrgicas e encaminhar o paciente à unidade de origem na melhor condição possível de integridade, servir campo de estágio para a formação e aprimoramento dos recursos humanos, então tem muitos estagiários, desenvolver programas e projetos de pesquisas voltados especialmente para o desenvolvimento científico e tecnológico de ponta. Então, acontece também vários programas e projetos de pesquisas, tá?
O centro cirúrgico deve ser de localização espacial no hospital, atendendo aos seguintes requisitos: área independente da circulação geral, tá? Local de pouco ruído para reduzir os estímulos sonoros que possam interferir na concentração da equipe cirúrgica e desencadear estresse do paciente. Próximo das unidades de internação cirúrgica, pronto-socorro e UTI. Olá, características: a temperatura, tá? Na sala de recuperação pós-anestésica, dentro do centro e nos corredores. Varia de 19 a 24, tá? A umidade de 45 a 70 e a troca de ar tem que ser na recuperação anestésica demora 10, mas então ela tem que ter toda uma estabilidade. Ela tem que promover um ambiente adequado, limpo, propício para a abertura da pele, porque quando a gente abre a camada da pele, ali fica passível a infecções, as contaminações. Então, o local tem que propor todo o ambiente adequado para que isso não venha a ocorrer nem acarretar infecções no paciente, porque tem infecções que são oriundas, que ele já vem, mas tem infecções que são, elas acontecem durante o transcorrer cirúrgico, tá? Isso nós chamamos de infecções hospitalares, porque foram pegas nos hospitais, tá? De acordo com as práticas recomendadas, tá, pela Associação das Nós Enfermeiras de 2002, a planta física do setor tem de proporcionar barreiras que minimizem a entrada de micro-organismos. Delimitam-se 3 áreas para a movimentação de pacientes e da equipe. Então, toda vez que a gente sai, eu sempre brinco, o jaleco, ele é usado de diferentes e N possibilidades. Para quem trabalha no centro cirúrgico, o jaleco, ele protege aquela roupa privativa. Então, se eu preciso sair do centro cirúrgico, é uma necessidade. Coloco o jaleco para proteger minha roupa privativa. Quando eu retorno, eu retiro o jaleco, porque minha roupa privativa está estéril. Eu tenho que estar com propé, lavar minhas mãos, coloco o propé, coloco a touca, lavo as mãos, porque lava a mão comum e você lava a mão na hora de entrar no centro cirúrgico. Coloco o propé, coloco a touca, lava as mãos. E aquele jaleco eu só utilizei para poder sair, e é ele que preservou minha roupa privativa esterilizada, tá bom? Estrutura do centro cirúrgico, devido ao seu risco. Tem não restrita, semi-restrita e restrita. A não restrita são as áreas de circulação livres, o vestiário, o corredor de entrada, a sala de espera de acompanhantes. A semi-restrita pode haver circulação tanto do pessoal como de equipamentos, sem, contudo, provocar interferência nas rotinas de controle e manutenção da asepsia, salas de guarda de material, administrativa, copa e expurgo. Restrita, o corredor interno, as áreas de escovação das mãos, a sala de operação. Para evitar infecção operatória, limita-se a circulação de pessoal, equipamentos e materiais. Essa história que os materiais ficam todos lá no centro cirúrgico, isso não existe. É feita a limpeza do centro. E os materiais, eles devem ser colocados conforme a cirurgia. Está marcado que cirurgia? Tem as cirurgias eletivas e tem as cirurgias de emergência. Na hora de administrar a cirurgia de emergência, a gente precisa ver se tem equipamento estéril para essa cirurgia. Ir lá, olhar os materiais necessários e dispor esses materiais dentro da sala, para que assim ocorra a cirurgia. Não fica um monte de material e aí vai utilizando o que dá, não. Material estéril não é assim. Material estéril ele tem que ser devidamente armazenado e devidamente utilizado. Centro cirúrgico, a estrutura física. O centro cirúrgico se divide em 3 setores. O centro cirúrgico propriamente dito, a sala de recuperação pós-anestésica, chamada CRPA, e o centro de material a central de material esterilizado, onde acontece a esterilização do material que é utilizado
no centro cirúrgico. Centro cirúrgico, salas operatórias, lavabos, vestuários, sala para acondicionamento de órgãos e sangue, sala de depósito, secretaria, sala de estar, copa, expurgo, repouso, sala de equipamentos e materiais. Sala de recuperação pós-anestésica. Destina-se receber e prestar assistência a pacientes sob ação anestésica. Localiza-se próximo das salas operatórias, permitindo fácil acesso ao atendimento dos cirurgiões, anestesiologistas e da enfermagem. Então, o paciente, após o procedimento cirúrgico, vai para essa sala onde fica sendo observados seus parâmetros e sinais vitais. E com o passar do tempo, ele mostrando positividade, ele é transcorrido para o internamento. Central de material de esterilização. Destina-se a preparo e esterilização do material e equipamentos usados no centro cirúrgico e nas unidades do hospital. Pode ser centralizada, quando presta serviço a todo o hospital, ou descentralizada, apenas vinculado ao centro cirúrgico. Olá, centro cirúrgico. Tá vendo ali as salas de operação? A contaminada e a potencialmente a limpa. A gente divide as salas de operação. Cirurgia limpa, cirurgia potencialmente contaminada e cirurgia contaminada. Por que isso, Pro? Porque eu não vou pegar uma cirurgia contaminada, realizar ela numa sala de cirurgia limpa. E aí, logo depois, eu tenho uma cirurgia limpa para fazer. E aí, a sala está contaminada. Vai dar tempo de esperar a esterilização? Porque a limpeza superficial ela acontece, mas a esterilização toda da sala tem como haver. Então, a disposição das salas precisam acontecer. E geralmente no meio fica a sala de materiais, a sala de recuperação pós-anestésica e a sala de equipamentos, que geralmente a sala de equipamentos é junto com a sala de enfermagem, porque é ela que é responsável tanto de receber esses equipamentos, organizar esses equipamentos e dispor desses equipamentos. Tem os vestuários masculino e femininos, o repouso e a copa. E a secretaria fica com a parte de todos aqueles computadores que a enfermagem utiliza, com os dados e prontuários dos pacientes, tá? E tem uma sala separada para os médicos. Depósito, expurgo, centro de materiais esterilizados e os materiais. Porque onde esteriliza os materiais não é o local onde os materiais esterilizados ficam. Então, se esteriliza numa sala e aí coloca numa máquina e a máquina, quando ela termina de esterilizar, ela já manda, pensa aqui uma parede, ela já manda através da parede, né, autoclave, ela já manda para o local onde ele vai ser armazenado, tá bom? Sala operatória é o local destinado à realização de intervenções cirúrgicas. Segundo a legislação brasileira, a capacidade de centro cirúrgico é estabelecida por proporção de leitos cirúrgicos e de salas operatórias. A Anvisa determina uma sala operatória para cada 50 leitos não especializados ou 15 leitos cirúrgicos. A atual proporção merece uma análise devido ao advento das cirurgias ambulatoriais e os avanços tecnológicos. A estrutura, o tamanho, 20 metros quadrados, com dimensões mínimas de 3,45 metros, destinada às cirurgias oftalmológicas e otorrinolaringológicas, quase não sai. Então, ela tem esse tamanho pequeno aí, mas é só para cirurgias oftalmológicas e otorrinolaringológicas. Então, tem um tamanho mínimo, 20 metros quadrados, o tamanho mínimo que uma sala pode ter, tá? 25 metros quadrados, com dimensões mínimas, é uma sala de operação média de 4,65 metros, destinada a cirurgias gerais, ginecológicas e urológicas, entre outras. E a sala de operatória grande é 36 metros quadrados, dimensões mínimas de 5 metros, destinada a cirurgias neurológicas, torácicas, cardíacas e ortopédicas. Por quê? Porque a equipe se torna bem maior. Forma. Tem estrutura física.
Tem cirurgia em forma retangular, quadrada ou circular. Paredes, revestimento resistente, de fácil limpeza, de cor neutra e com cantos arredondados. O piso escuro para evitar reflexo, não é que ele tem que ser escuro, presta atenção. Eu estou falando que ele tem que evitar reflexo. Não poroso, não condutor, resistente e de fácil limpeza. As portas têm que ser largas, de fácil manuseio, com visores do tipo vai e vem e com cantos protegidos com aço inoxidável. As janelas atualmente são substituídas por sistemas de ar-condicionado ou por tijolos de vidro. As tomadas e os interruptores com pinos de retenção em número de 6, distribuídas por toda a sala. Rede de gases, entradas individuais para oxigênio, óxido nitroso e nitrogênio. Sistema de vácuo canalizado e portátil e iluminação feita por luz fria, focos cirúrgicos e podendo aproveitar a iluminação natural. Olá, aí é uma sala de cardiovascular, cirurgia cardiovascular. Olha o tanto de equipamentos. Olha a necessidade da sala ser bem maior. Preste atenção. Olha os focos. Estão vendo? Ó, sala de parto cesáreo da maternidade. Ó a diferença já de materiais. Ó o tamanho da sala. Agora, olha essa sala aí, ó. O que é que eu quero mostrar agora? Os equipamentos. Tem equipamentos que são móveis, que você retira da sala, tá? Ou até manuseia ele dentro da sala. Quando eu falo de retirar de sala, é precisar de retirar de uma sala para outra, tá bom? E tem uns que são fixos, que não saem da sala e também não saem do local, tá? Fixos, negatoscópio, canalização de gases e foco cirúrgico central. Ó o foco cirúrgico. A gente movimenta ele, mas ele é fixo, é parafusado. Negatoscópio. Móveis, mesa cirúrgica, aparelho de anestesia, aspirador de secreções, foco auxiliar, suporte de soro, suporte de braço, balança para presar compressas e gases, mesas auxiliares de maiô, de instrumentação e de roupas, ampé, carro ou mesa de soluções e materiais esterilizados, mesa para medicamentos de material de consumo, balde de inox, escada, bisturi elétrico, eletrocautério, materiais para posicionar o paciente. Ó, a mesa cirúrgica bem avançada. Tá vendo aí outro tipo de mesa cirúrgica? Equipamentos móveis, estão vendo aí? A escada, ampé. O ampé a gente não vê biombo, né? Tem um biombo também, né? Ó, equipamentos móveis. Disposição dos materiais e dos equipamentos. O vestuário. Pessoal com principal fonte exógena de bactérias, entrada sempre pelo vestiário. Indumentária própria, gorro, máscara, camisa, calça e propé. Não estéril, lavado especial com água quente. Circulação restrita ao centro cirúrgico. Então, o ideal é que a água para a lavagem das mãos, tudo seja água quente. Morna, tá? O vestuário, tá vendo ali? Gorro, cobrir os cabelos, máscara, cobrir a boca e nariz, e função de filtro, prevenir escape de gotículas expiradas. Camisas, tecido de malha densa, manga curta, facilita a antisepsia dos braços por dentro das calças. Calças fechadas nos tornozelos por tubo de malha.
Os propés, diminuir a contaminação da vinda dos sapatos, tecido, papel ou plástico, uso restrito ao centro cirúrgico, abolido em alguns lugares, tá bom? Troca de gorro, máscara e papéis a cada operação, tá? Cirurgias infectadas, o maior cuidado possível. A cirurgia. Cirurgia ou operação é o tratamento de doença, lesão ou deformidade externa e ou interna com o objetivo de reparar, corrigir ou aliviar um problema físico. Portaria 2616 de 98 classifica as cirurgias por potencial de contaminação da incisão cirúrgica. A classificação das cirurgias deverá ser feita no final do auto cirúrgico pelo cirurgião, de acordo com as seguintes indicações. Como ele vai fazer? Cirurgias limpas são aquelas realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de descontaminação, na ausência de processos infecciosos e inflamatórios, local ou falhas técnicas grosseiras. Cirurgias eletivas com cicatrização de primeira intenção e sem drenagem aberta. Cirurgias em que não ocorre penetração nos tratos digestivos, respiratórios ou urinário. Cirurgias potencialmente contaminadas são aquelas realizadas em tecidos colonizados por flora microbiana, pouco numerosa ou em tecidos de difícil descontaminação, na ausência de processo infeccioso, inflamatório e com falhas técnicas discretas no transoperatório. Cirurgias com drenagem aberta enquadram-se nesta categoria. Ocorre penetração nos tratos digestivos, respiratório ou urinário sem contaminação significativa. Já as cirurgias contaminadas são aquelas realizadas em tecidos recentemente traumatizados e abertos, colonizados por flora bacteriana abundante, cuja descontaminação seja difícil ou impossível, bem como todas aquelas em que tenham ocorrido falhas técnicas grosseiras na ausência de supuração local. Na presença de inflamação aguda na incisão e cicatrização de segunda intenção, ou grande contaminação a partir do tubo digestivo, obstrução biliar ou urinária também se inclui nessa categoria. Infectadas são todas as intervenções cirúrgicas realizadas em qualquer tecido ou órgão em presença de processo infeccioso, supuração local ou tecido necrótico. Quanto à finalidade, tem a diagnóstica, a exploração cirúrgica, que permitirá ao médico a confirmação e diagnóstico de uma doença. Pode envolver remoção de tecido para posteriormente ter um exame diagnóstico, uma laparotomia exploratória, uma biópsia de nódulo na mama. Ablativa é excisão, né? Ou remoção de uma parte doente do corpo. Amputação, remoção de apêndice, uma colecistectomia. Paliativa. Alivia ou reduz a intensidade dos sintomas da doença. Não produzirá cura. Uma colostomia, um debridamento de tecido necrosado, ressecção de raízes nervosas. Reparação ou restauração. Restaura o funcionamento ou a aparência de tecidos traumatizados ou defeituosos. Fixação interna de fraturas, revisão de cicatrizes. Faz parte da reparação. Quanto à finalidade, obtenção para transplante, remoção de órgãos ou tecidos de uma pessoa com morte cerebral declarada para serem transplantados em outra pessoa. Construtora, restaura a função perdida ou reduzida como resultado de anomalias congênitas. Reparo de fenda palatina, fechamento de septo atrial defeituoso. Gente, é só para vocês entenderem quais são as finalidades da cirurgia, não precisa gravar todas elas não, tá? Cosmética, realizada para melhorar a aparência pessoal. Blefaroplastia, para corrigir deformações na pálpebra. Rinoplastia, para remodelar o nariz. E temos umas nomenclaturas que nos ajudam muito no prefixo e sufixo de algumas cirurgias. Ângios são vasos sanguíneos. Flebo, veia. Tráqueo, traqueia. Rino, nariz. Oto, ouvido. Oftalmo, olhos. Íster, útero, láparo, parede abdominal, orque, testículo, átrio, articulação, gastro, estômago, entero, intestino, salpinge, trompas de falópio, tubo uterina, mamo, mamas, espleno, baço e nefro, rim. E o prefixo, né? Ex, externo ou fora,
circum ao redor, cisão, separação. Circum ao redor, cisão, separação, externo fora. Exemplo, exoftalmia, projeção acentuada do globo ocular para fora, exoftalmo, olho, tá? Circuncisão ou postectomia, excisão do prepúcio. E os sufixos tem muitos. Tomia é incisão ou corte. Estomia é comunicar um órgão tubular oco com o exterior através de uma boca. Ectomia é retirada parcial ou total de um órgão. Plastia é reparação plástica. Pexia é fixação. Síntese, punção de um órgão ou um tecido para drenagem ou coleta de um líquido. Escópia, visualização de uma cavidade através de um aparelho especial. Laparotomia, colostomia, esplenectomia. Tá vendo? Ectomia já é retirada. Itomia, incisão. Estomia, comunicar um órgão tubular através de uma boca. Rinoplastia, reparação plástica. Nefropexia, fixação. Laparoscopia, visualização de uma cavidade. Tá vendo ali as terminações das palavras? Categoria das cirurgias. Na urgência, tem emergência sem demora, obstrução intestinal, sangramento intenso. Urgência dentro de 24 a 48 horas, infecção aguda da bexiga, né, com câncer. Necessária, a condição exige a cirurgia dentro de algumas semanas, catarata. Eletivo, tempo aproximado para a cirurgia coincide com a conveniência do paciente, hérnia simples, cisto superficial. Opcional, preferência pessoal. A decisão parte do paciente, cirurgia plástica. Não estou dizendo que toda cirurgia plástica é opcional, tá? Há casos e casos. E para não perdermos as posições, ela continua aqui no centro cirúrgico. Nós temos a posição dorsal ou supina, a posição de Trendelenburg, a posição decúbito ventral ou prona, a posição de Trendelenburg reversa ou próclive, tá? Tem gente que chama ainda de próclise, mas é próclive. Decúbito lateral, posição de Fowler ou sentada. Litotômica ou ginecológica. Posição, de canivete ou V invertido, Depage. O período transoperatório, ele compreende desde o momento em que o paciente é recebido no centro cirúrgico até o momento do seu encaminhamento para a sala de pós-recuperação anestésica, tá? Período intraoperatório, compreende desde o início até o final da anestesia. Então, o período transoperatório, ele pega o centro cirúrgico dentro da sala de operação até a sala de recuperação pós-anestésica. Então, todo esse período que ele fica ali, até passagem da anestesia, que ele está ali na sala de recuperação pós-anestésica, é o transoperatório, tá bom? Que é onde ele está ali. As ações assistenciais desenvolvidas nessa fase devem atender não só às atividades técnicas, mas também às expectativas do paciente. Toda equipe deve estar atenta no sentido de oferecer ao paciente apoio, atenção, respeitando suas crenças, seus valores, seus medos, suas necessidades, tá? Atendendo com segurança, presteza e eficácia, sempre. Transoperatório, receber o paciente centro cirúrgico, apresentar-se a ele, verificar a pulseira, identificação e o prontuário, que ele deve seguir sempre com o paciente. Confirmar informações sobre horário de jejum, alergias, doenças anteriores, como condutas de segurança. Encaminhar o paciente à sala de operação, colocar o paciente na mesa cirúrgica de modo confortável e seguro. Intraoperatório. Monitorizar o paciente e mantê-lo aquecido. Auxiliar a equipe cirúrgica a posicionar o paciente para a cirurgia, auxiliar o anestesiologista durante a indução anestésica, realizar o cateterismo vesical do paciente quando necessário,
Saúde. Proteger a pele do paciente durante a antisepsia com produtos químicos, aquecê-lo, promover o massageamento ou realizar enfaixamento dos membros, evitando a formação de trombos vasculares, registrar todos os cuidados prestados, tá? Função no intraoperatório. Qual é a nossa função? A função da enfermagem na sala de operação são frequentemente descritas nos termos das atividades de circulação e instrumentação. A circulante gerencia a sala de operação e protege o paciente contra a sua necessidade de saúde e segurança. Monitoriza as atividades dos componentes da equipe cirúrgica e checa as condições da sala de operação. Montagem da sala de operação, circulação em sala de operação e desmontagem da sala de operação. Garantir a higiene, adequar a temperatura, a umidade e a luminosidade, garantir o funcionamento dos equipamentos com segurança, disponibilizar os suprimentos e materiais, monitorizar as práticas assépticas para evitar falhas técnicas, coordena a equipe, raio-x ou laboratório, monitoriza o paciente durante o procedimento, garantindo segurança e comodidade. Outras condições, bisturi. Faz-se necessário aplicar gel condutor na placa neutra para neutralizar a carga elétrica quando o contato da mesma com o corpo do cliente, conforme a orientação do fabricante. A seguir, colocar a placa neutra sobre a panturrilha ou outra região de grande massa muscular, evitando áreas que dificultam o seu contato com o corpo do cliente, como saliências ósseas. Pele escarificada, áreas de grande pilosidade, pele úmida. Então, ela tem que fiscalizar onde é que está a placa do bisturi antes de começar a utilizar o bisturi, tá? Tempo cirúrgico. Primeiro, diérese, que significa dividir, separar ou cortar os tecidos através do bisturi. Bisturi elétrico, tesoura, serra ou laser, tá? Segundo, hemostasia. Através de compressão direta com os dedos, uso de pinça, bisturi elétrico, termocautérico ou sutura para prevenir, deter ou impedir o sangramento. Aquele, coché, rocheche são tipos que a gente utiliza de equipamentos. Terceiro, ao se atingir a área comprometida, faz a exérese, o que é a cirurgia propriamente dita. Quarta etapa final é a síntese cirúrgica, com a aproximação das bordas da ferida. Operatório através de sutura, adesivos e ou ataduras, agulhas de sutura presa no porta-agulha. Então, começamos pela diérese, hemostasia, exérese e síntese. Classificação da diérese. Mecânica, punção, secção, difusão, curetagem e serração. Na física, térmica, crioterápica, raio laser também é utilizado. Fios cirúrgicos com ou sem agulha, em sua numeração varia de 1 a 5, de 0 a 12, classificados em fios absorvíveis e fios não absorvíveis. Qual é que o anestesiologista vai querer, ou o médico vai querer? O anestesiologista pode auxiliar o médico nesse procedimento. Absorvidos pelo organismo após determinado período, o catgut é de origem animal, do intestino delgado dos bovinos, podendo ser simples, de 2 a 3 semanas. O cromado, que absorve em 6 meses, ele que é não absorvível, permanece encapsulado, envolvidos por tecido fibroso nas estruturas internas e nas suturas de pele, devem ser removidos entre 7 a 10 dias de pós-operatório. Qual é que o médico quer? O sangramento de capilares pode ser estancado pela aplicação de substâncias hemostáticas no local, exemplo, a cera para osso, utilizada para estancar o sangramento ósseo, nas cirurgias ortopédicas e neurocirúrgicas. Outro recurso é o bisturi elétrico, que pode ser utilizado com a função de coagulação e secção de corte dos tecidos, através da aplicação no local de descargas elétricas. Tudo isso a gente tem que ter o controle e a disposição para que o médico utilize e saia tudo no conforme. Resposta ao trauma, uma inflamação, a proliferação de fibroblastos, a proliferação de vasos sanguíneos, granulação, angiogênese, síntese de tecido conjuntivo, colágeno, epitelização a partir das bordas, tá? Temos tipos de anestesias. Claro, qual é o objetivo dela?
É estado de relaxamento, perda da sensibilidade dos reflexos de forma parcial ou total, provocada pela ação de drogas anestésicas e evitar a dor e facilitar o ato operatório pela equipe cirúrgica, anestesia geral. Inconsciência. A anestesia geral administra-se o anestésico por via inalatória, endovenosa ou combinado, inalatória e endovenosa, com o objetivo de promover um estado reversível de ausência de sensibilidade, relaxamento muscular, perda de reflexo e inconsciência devido à ação de uma ou mais drogas no sistema nervoso. A raquianestesia é indicada para cirurgia na região abdominal e de membros inferiores, porque o anestésico é depositado no espaço subaracnoide da região lombar, produzindo insensibilidade aos estímulos dolorosos por bloqueio da condução nervosa. Tá? Peridural. É o anestésico depositado no espaço peridural, ou seja, o anestésico não perfura a dura máter. O anestésico se difunde nesse espaço, fica-se no tecido nervoso e bloqueia as raízes nervosas. Anestesia local. Infiltra-se o anestésico nos tecidos próximos ao local da incisão cirúrgica. Utiliza-se anestésicos associados com adrenalina, com o objetivo de aumentar a ação do bloqueio por vasoconstricção e prevenir sua rápida absorção para a corrente circulatória. A anestesia tópica está indicada para alívio da dor da pele lesada por feridas, úlceras e traumatismo ou de mucosa das vias aéreas ou de sistema geniturinário. Os cuidados que a enfermagem tem que ter agora no pós-operatório. No pós-operatório, inicia-se a partir da saída do cliente da sala de operação e perdura até sua total recuperação, tá? Subdivide-se em pós-operatório imediato até as 24 horas posteriores à cirurgia e pós-operatório imediato após as 24 horas e até 7 dias depois. E tardio após 7 dias do recebimento da alta. Identificar, prevenir e tratar os problemas comuns dos procedimentos anestésicos e cirúrgicos, tais como dor, laringite, pós-intubação, traqueal, náuseas, vômitos, retenção urinária, flebite, pós-venóclise e outros, com a finalidade de restabelecer seu equilíbrio. O período de recuperação anestésica é considerado crítico, pois o paciente encontra-se muitas vezes inconsciente, entorpecido e com diminuição dos reflexos protetores. A enfermagem deve estar voltada para a individualidade de cada paciente, desde a admissão até a alta unidade, prestando também informações aos familiares que aguardam notícias. Às vezes a cirurgia letiva, uma cirurgia simples, não passa sonda. E eu já vi vários casos de bexigoma. O paciente está ali anestésico, ele não vê que a vontade de fazer xixi, ele não consegue quando ele vem com aquela dor na região abdominal, né, inferior, uma dor intensa e quando você vai apertar, tá ali endurecido de urina e você passa uma sonda de alívio correndo e ali a urina é eliminada. Então, precisamos observar, tocar, cuidado, não é só perguntar não, tá bom? Estabilidade hemodinâmica, amplitude respiratória normalizada, saturação de O2 nos limites normais, estabilidade da temperatura corporal e estado da consciência. Avaliação da permeabilidade da via aérea e tomar providências necessárias, avaliar a presença de ronquidão, estridor, sibilos, diminuição do movimento vesicular, aplicar oxigênio umidificado através da cânula nasal ou máscara facial, registrar os sinais restais, pressão arterial, frequência, força e ritmo cardíaco, a profundidade das respirações, saturação de oxigênio, coloração da pele e temperatura. Avaliar a condição do local da cirurgia e avaliar o nível de consciência, tá? É muito importante. Atividade, se é capaz de mover o membro. É a escala de Aldrich. É capaz de mover o membro? Respiração, capaz de respirar profundamente? Tem uma apneia, uma dispneia? Circulação, como é que tá a PA? Logo após a cirurgia e depois. A consciência está lúcido, está desperto, não responde. E a saturação? Está mantendo a saturação ou necessita de O2? Manutenção da hemostasia orgânica, promoção de parâmetros e funções orgânicos vitais, monitorização das funções vitais, respiração, circulação, metabolismo sensorial e excretória. Manutenção das vias aéreas, aspiração traqueal, ambu ou ventilador mecânico artificial
hiperextensão do pescoço, se não houver contraindicação, e posição no leito, tudo para favorecer as vias aéreas, tá? Controle hemodinâmico. Como é que tá a PA? Tem pressão venosa, está com pressão venosa central? Investigar os sinais de sangramento, balanço hídrico, controlar dor, conforto, posicionamento adequado e administrar analgésicos se necessário. Alteração de sinais vitais, está com hipertermia, hipotermia, está com hipotermia, agasalha, está com hipertermia, resfria, tudo avisa ao médico, tá? Ao cirurgião. A hipertensão arterial, hidratação rigorosa, mantendo a posição de Trendelenburg para melhorar o retorno, mas caso o procedimento cirúrgico não possa ter o Trendelenburg, o paciente está bastante hipotenso, não se faz. Tudo é com autorização médica. Dor na região da cirurgia, como é que tá? Troca o curativo, diminui a dor, além dos medicamentos que o médico está passando, ele está utilizando coxins. E a cefaleia na raquianestesia é comum. Se levantar a cabeça antes da hora e a hidratação não tiver adequada, vem uma cefaleia pela anestesia. Então, a primeira coisa é instalar bastante soro após a cefaleia e administrar analgésico conforme prescrição médica. Sonolência é normal, mas não persistir por muito tempo. E tem pacientes que têm soluços. São espasmos de diafragma provocados pela irritação do nervo frênico. No pós-operatório, suas causas mais comuns são a distensão abdominal, tá? E a hipotermia leva soluços. Aí vem às vezes tem aspiração, lavagem gástrica, às vezes bem simples, deambulação e aquecimento já resolve. E geralmente o médico prescreve um Plasilzinho. Complicações respiratórias, a telectasia, fechou tudo, colapamento de alvéolo, aumento da frequência respiratória, diminuição, olha o ventilador, olha a permeabilidade, realiza, tá? Coloca a nebulização, mudança de decúbito, se possível, e os exercícios respiratórios ajudam bastante. Tem pacientes que desenvolvem apneumia. É uma dor, uma febre, então vai ter que mudar de decúbito, administrar medicação, higiene oral, então tem que ter muitos cuidados, tá? Complicações pulmonares, embolia pulmonar, embolo de gordura de ar ou de coágulo sanguíneo, dor aguda no peito, dispneia, ansiedade, agitação. Então, chama o médico, realiza exercícios ativos, o médico vai precisar de anticoagulantes e vai ter todo um transcorrer novo para esse cliente. Então, tudo é muito rápido, tá? Temos complicações urinárias, retenção, tá? Com bexigoma ou infecção. Como fazer? Passa uma retenção urinária, vamos passar uma sonda de alívio para poder retirar. O que é que vai ser feito? A higiene do local sempre. Nós temos pacientes que desenvolvem náusea e vômito, então vamos tomar cuidado para ele não broncoaspirar, vamos lateralizar. Se possível, levantar um pouco a cabeceira, se não, ver com o médico sempre informar para o médico responsável o que está acontecendo com o cliente, para assim dar as medicações prescritas. Tem médico que já deixa as medicações prescritas, caso tenha dor, tal, caso tenha enjoo, tal, náuseas, caso tenha tudo já pré-estabelecido, tá bom? Constipação, tem paciente que tem constipação, geralmente avisa a nutrição para vir uma alimentação, né? Para que ele consiga, emoliente, para que ele consiga. E andar sempre ajuda. Por isso que a deambulação precoce em termos de cirurgia é tudo para o cliente. Sede também é comum, então a gente possibilita água caso já seja possível beber, tá bom? Hemorragia. Hemorragia, o médico ele tem que correr para ver. E a gente tem que observar os sinais para antes que ocorra esse choque.
controlando os sinais vitais, o posicionamento e adequado de acordo com a possibilidade, tá? Sempre, 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 sempre. E as infecções da ferida cirúrgica, tem pus, tá fétido, o médico vai pedir antibiótico-terapia, vai começar a antibiótico-terapia, vai pedir a colonização, o teste, né, a cultura desse, para saber que tipo de bactéria é, para termos o cuidado com essa ferida agora, tá? Que é o sítio cirúrgico, como é que tá a pele, como é que tá o tecido, como é que tá a face dessa cirurgia, tá bom? Houve decência, geralmente tem muita decência quem é obeso, rompimento, a distensão abdominal, tem que lavar, irrigar muito o local e às vezes faz um curativo compressivo que leve as extremidades da borda a se unirem, assim naturalmente elas consigam voltar à estabilidade, tá? Olá, o ponto abriu. Olha aí, tá vendo? Olha outra situação. Pós-operatório imediato, as primeiras 24 horas após o ato cirúrgico, há dor, mas com menos intensidade. Promoção de deambulação precoce, higiene após a cirurgia e realizar curativo após banho. Tardio, difícil determinação. Se relaciona com o desaparecimento dos achados clínicos, dor, mal-estar, instabilidade dos sistemas orgânicos. Evolução da cicatrização do processo cirúrgico. As ações de enfermagem se baseiam nas manifestações do cliente após a cirurgia. Orientação do autocuidado. É muito importante. Principais dispositivos utilizados em clínica cirúrgica. Catéteres, tá? Acessos venosos, tá? Para retirada de sangue, o acesso venoso central, monitorização, colocação, tá bom? Muito importante. Olha ali, ó, dentro da artéria, do vaso, a veia onde ele é colocado, muito cuidado. Acesso venoso periférico são curtos, é um procedimento rotineiro, tá? As punções devem ser feitas na parte mais distal, catéteres de aço tipo borboleta e catéter introduzido através de agulha, que é o Gelco, muito utilizado no centro cirúrgico. Acesso venoso periférico deve ser evitados veias localizadas abaixo da área de infiltração, tá? Veias com sinal de flebite, veias endurecidas, braço com fístula, lesões de continuidade da pele. Esses locais devem ser evitados. Trocar a cada 72 horas. Dor, desconforto no local da inserção é por infiltração, edema e diminuição. Troca para não termos flebite. Tá? Acesso venoso central, que é a inserção do catéter na cava superior ou inferior, através da veia calibrosa, subclávia, jugular, femoral, tá? Tem 4 grupos, tem o percutâneo, a longa permanência e o totalmente implantável. O médico, ele pede a radiografia para olhar o posicionamento. Aí quem faz a higiene disso a enfermeira, geralmente ela usa clorexidina alcoólica e luva estéril, tá? Para esse tipo de acesso. Vocês conhecem muito pelo nome do acesso, que é intracate, tá bom? É um exemplo. Olá. O que é o acesso venoso central. Então, tem que estar cuidado para não ter erro, extravasamento, reação alérgica, tá? Indicações, deixa de cumprir a finalidade, o paciente melhorou, ou houve complicações, retire. Geralmente quem passa é o cirurgião, tá? Cuidados com a antisepsia e a formação de hematomas. Aqui a gente está falando do acesso arterial, também acontece. Drenos, tem no dreno de Kerr, tem no dreno de Prerose, tem no dreno de tórax, tá? Tem que estar firme, é fixada na parede, tem que ter higiene, tem que ter a troca do selo d'água. Então, isso tudo é realizado na sala de pós-operatório, tá? Coloca um novo soro, pinça o dreno para que não vá para o pulmão e troca-se o soro, mede, vê o quanto foi coletado, limpa, joga fora,
e coloca um novo soro, tá? Ó lá aqui, ó, essa figura aqui do ladinho é um dreno de tórax, tá vendo ali? Essa vasilhinha azul onde a gente te retira ela, descarta e coloca abre o novo soro e coloca aí 500 ml. Então, tudo que for para cima é o que veio de secreção. Se de 500 passou para 600, então foram 100 ml. Aí agora olha a coloração. Tá vermelho? É sangue. 100 ml. Entendeu? Então, nós temos secreção. A gente tem que ver que tipo de secreção tá vindo. É sanguinolenta, mucossanguinolenta, purulenta, como é? Esbranquiçada? Onde ele fica? Ó, a drenagem, a retirada brusca de grande quantidade de líquido pode causar síncope. Então tem que ter muito cuidado, tá? Em pacientes com uso de dreno. E a gente coloca 500 ml de soro fisiológico. E anota rigorosamente. Tem um dreno também de sucção, feito com polietileno, com múltiplas fenestrações. Também é um tipo de dreno, tá? Ao se esvaziar o líquido coletado dentro do reservatório, realiza-se nova retirada do ar e ao retorno. Parece sanfonado. Aí ele fica ali, sanfonado, e vai abrindo, fazendo a sucção. Depois que você abre e retira o que foi coletado nele, aí você vai, sanfona de novo e coloca. Pô, ali, ó, é porque a foto tá ruim, mas ele é sanfonado. Aí a gente retira ele, despeja o que foi, aí ele abre. Aí a gente sanfona de novo antes de colocar. É um coletor sanfonado. Dreno laminar, tá? Que fica pro lado de fora, a gente usa uma gaze algodoada para absorver a secreção. O de Penrose, né? Para drenagem mais eficaz. Também a gente tem, e a gente tem os dispositivos, né? São drenos também que é colocados, tá? Catéteres e assim respectivamente. Como é na cabeça, gente, o maior cuidado possível, por favor. Higiene, tudo direitinho. Sondas, sonda nasogástrica. Aproveitei para a gente fazer um reforcinho de fundamentos. Olha lá, sonda nasoentérica, gastrostomia, jejunostomia, sondagem vesical, sondas urinárias, tem a Nelaton e a Fowler, a sonda uretral de alívio e a Fowler de demora, tá bom? Olha lá, na região da bexiga, tá vendo? A azulzinha lá em cima é de alívio e aqui a laranjinha de demora e o balão para insuflar, para ela ficar lá posicionada na bexiga. E aqui o branquinho é o coletor, onde coleta a urina, tá? Olha lá, ó, como tá aquela urina, sangue, tá vendo ali? Tem que tomar cuidado, tem que observar, tá? É normal em cirurgias, tá? Urinárias, isso acontecer, mas tem que observar a quantidade e a evolução. A cistostomia, passagem de tubo para a bexiga, tá? Por punção, cateterismo vesical, retenção urinária, o que foi que indicou? A sonda de Fowler, aqui ó, a sonda de Fowler, a troca há 21 dias, tá bom? Ó lá, tá vendo ali? Uma cirurgia, tá mexendo na bexiga. Ó lá a sondagem. Aí não tá sendo feita pela via uretral, tá sendo feita pela via abdominal. Sondagem retal, lavagem intestinal, eliminar distensões abdominais. E aqui nós temos vários termos de sinais e sintomas, dependendo da urina, do que o paciente tá, do sangramento, tá bom? Eu deixo, depois parem um pouquinho, escrevam todas elas e vejam o significado, porque senão vai ficar maior ainda. A próxima aula continuamos com centro cirúrgico, clínica cirúrgica, é muita coisa.
Centro cirúrgico ambulatorial, que é isso? É o custo reduzido para o paciente, hospital, redução do estresse psicológico, menor evidência, interrupção mínima das atividades. A desvantagem é menor tempo para avaliar o paciente. É como se fosse um centro cirúrgico mais rápido para complicações daquilo que ocorre. Fica principalmente com o paciente, menor oportunidade para avaliar complicações. É aquelas cirurgias emergenciais ali que acontecem no ambulatório, isso também tende a acontecer. A gente vai dar uma paradinha aqui, tá? Até a próxima aula. Eu sei que foram muitos termos, muitas coisas, mas é isso mesmo. Depois aprofundamos mais um pouquinho. Leiam a apostila, por favor.